vocal diz respeito à ação conjunta da laringe e do trato vocal supralaríngeo. Consequentemente, admite-se que a qualidade vocal emerge da combinação de ajustes laríngeos e supralaríngeos que ocorrem de maneira quase permanente ao longo do tempo em que o indivíduo fala. Portanto, modificações nas estruturas do aparelho fonador implicam mudanças na qualidade da voz. Sugere-se então que o envelhecimento resulta no alongamento da porção supraglótica do trato vocal, tanto em homens quanto em mulheres, o que acarreta adaptações nas condições de ressonância da fala. Em concordância com os resultados de investigações, os achados da literatura também suportam um modelo no qual o envelhecimento produz um crescimento do trato vocal em conjunto com as mudanças observáveis na dinâmica da articulação das vogais. A ressonância do trato vocal em falantes idosos pode ser afetada por alterações nos gestos articulatórios consequentes ao enfraquecimento muscular e à perda da mobilidade de articulação. Existem aspectos auditivos e acústicos que fazem parte das características da voz na terceira idade, que são os marcadores do envelhecimento vocal, que, sem dúvida alguma, auxiliam no processo da identificação da voz senil. A voz do idoso é geralmente descrita como fraca ou astênica, soprosa, rouca, trêmula. Alarcos, Belal e tosse referem que o tremor é uma das características mais marcantes da voz na terceira idade e na deterioração vocal. Entre outras características estão a instabilidade da frequência fundamental e a alteração de pitch e loudness. A laringe é uma estrutura responsável pela condução do ar, proteção de via aérea inferior e pela fonação, que é um mecanismo essencial para a comunicação oral. Esse órgão é constituído por cartilagens, músculos, vasos e nervos, e assim como qualquer componente do corpo, está passível ao processo de envelhecimento. Sendo assim, a presbilaringe se caracteriza basicamente como as mudanças anatomofisiológicas desta estrutura devido ao processo de envelhecimento. Essas alterações podem incluir a calcificação das cartilagens da laringe, fenda glótica do tipo fusiforme, alterações nas pregas vocais, apresentando um aspecto arqueado, com uma massa diminuída e o epitélio espessado, além de irregularidades vibratórias. As alterações hormonais, elas também irão contribuir com as modificações desta estrutura, podendo causar o ressecamento da mucosa laríngea, gerando edemas vocais. E neste aspecto, as mulheres elas são mais afetadas do que os homens, pois elas passam pelo processo da menopausa. É importante destacar que a presbilaringe não é uma patologia, apesar das alterações, e sim um efeito natural do corpo. E o seu grau de envelhecimento não está diretamente associado a uma presbifonia ou até mesmo a intensidade desta presbifonia, visto que as alterações na voz elas podem ser instaladas ou agravadas devido aos hábitos vocais ao longo da vida. Ao envelhecimento natural da voz, chamamos de presbifonia, sendo uma manifestação fisiológica que ocorre de forma natural com o passar dos anos, e por isso não deve ser considerado uma doença. O início e desenvolvimento da deterioração natural da voz dependem da saúde física, psíquica, da história de vida do indivíduo e de outros fatores, como alimentação, questões hereditárias, sociais e ambientais. Algumas características da presbifonia são: redução da capacidade respiratória vital e no tempo máximo de fonação, aumento da frequência fundamental na voz dos homens e redução nas mulheres, deterioração na qualidade vocal, instabilidade vocal, redução da velocidade de fala, intensidade das vogais, diadococinesia para sílabas repetidas, aumento do jitter e da variabilidade da frequência fundamental, do grau de nasalidade e na duração de pausas articulatórias. O diagnóstico de um distúrbio vocal na terceira idade, ele deve ser cauteloso. E para confirmar o caso como sendo de presbifonia,
exige-se a exclusão de outras situações, como, por exemplo, de doenças neurológicas, leucoplasia e refluxo laringofaríngeo, entre outras. Com o passar do tempo, os parâmetros vocais mudam, todavia não há consenso na literatura em relação ao início, tipo e grau de mudança, segundo Marabelal, 2001. Sendo assim, são várias as repercussões sociais enfrentadas por quem tem alteração vocal, incluindo pessoas idosas. Vários estudos, como Ferreira, de 98, Servilha, de 2000, mostram a importância da voz não apenas como instrumento laríngeo, de produção de voz, mas ferramenta social de realização e importância de papéis sociais e profissionais. Participar de atividades sociais é uma das várias formas de socializar com o ambiente e evitar o isolamento por parte do idoso, estabelecendo assim um canal de comunicação entre indivíduos falantes da língua oralizada. É importante observar o cuidado da voz do idoso antes mesmo da senescência chegar, pois estudos mostram que é difícil compreender a diferença da voz idosa com a da voz de pessoas mais jovens quando comparadas, pois principalmente em idosos que sempre vinham cuidando da voz, cuidando da saúde física como um todo. Vale ressaltar e salientar a prática fonoaudiológica na saúde vocal, sendo um tratado de âmbito biopsicossocial, pois como uma boa voz, bem cuidada, prevenida de doenças vocais e sendo acompanhados com terapias vocais, quando necessária, a pessoa não se restringirá para comunicar-se, para interagir, para socializar. A voz do idoso também merece cuidados. Uma boa higiene vocal deve ser prezada, observando alergias, hábitos inadequados, temperatura, alimentação, entre outros. Investir em bons hábitos é fundamental na prevenção de prejuízos vocais. Para a doutora Marabelal, há muitas medidas importantes no atenuamento do envelhecimento vocal, inclusive uma espécie de academia para as pregas vocais, método de reabilitação prescrito e orientado por fonoaudiólogos, que permite a recuperação parcial da funcionalidade da voz, gerando força e flexibilidade. Para os idosos, não é esperado da intervenção um aumento da massa muscular, mas um mantimento da função muscular, ajustes na fonação, ressonância e respiração, e identificação e redução de compensações inadequadas. Um treinamento regular pode proporcionar uma comunicação mais eficaz e integrada socialmente. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar... Boa tarde, vô. Diga o seu nome e a sua idade. José Tarcísio, 86 anos. Certo. Essas frases que eu vou ler agora, elas são usadas por pessoas em relação às suas vozes. Eu vou ler elas e você vai dizer se concorda ou não em relação à sua voz, tá bom? As pessoas têm dificuldades para me ouvir por causa da minha voz? Não, As pessoas têm dificuldade para me entender em lugares barulhentos? não, As pessoas perguntam o que você tem na voz? é? As pessoas perguntam o que você tem na voz? Não. É feijinho com a boqueira e eu já assim. Certo. Sinto que tenho que fazer força para a minha voz sair? Não, né? Certo. Meu problema de voz limita minha vida social e pessoal? Então, Meu problema de voz limita minha vida social e pessoal? é vida. Né? Eu me sinto excluído nas conversas por causa da minha voz? Não é? O senhor se sente excluído nas conversas por causa da minha voz? Não. Da sua voz? Não, né? Meu problema de voz me causa prejuízos econômicos? Não, causa não. Não. Meu problema de voz me chateia? Não, E por último, minha voz faz com que eu me sinta em desvantagem?
Eu entendo a vontade. O senhor não tem o quê? Eu entendo bem. Não entende bem, né? É. Mas a sua voz? A minha voz é Não tá entendendo a pergunta. ver com a benga, com a mão, Certo. O que o senhor acha da sua voz? eu acho, assim, Você acha ruim, né? Agora eu vou pedir pro senhor contar de 1 até 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Certo. Agora o senhor pode falar os meses do ano? Os dias do ano, Os meses. O primeiro, janeiro. assim é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, é o mês que eu nasci. Depois de julho. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Pronto. O senhor disse os 12, né? Muito bom. O senhor tem o hábito de tomar água durante o dia? Eu gosto mais. Gosto demais, né? De tomar água. E por último, eu vou pedir pro senhor emitir, né? Falar a vogal E prolongada. Como, por exemplo, o senhor pode fazer? Sim. Dá certo? Certo. Tá bom, muito obrigado. Então, corroborando com o que os meus colegas falaram, podemos perceber no vozinho de Tarsi que em alguns momentos a fala dele fica inteligível. Entretanto, de início, ele não faz queixa da sua voz. Percebemos também uma certa dificuldade em produzir o E durante um período. A voz é bastante soprosa e apresenta irregularidade na produção. Podemos notar também que o vozinho de Tarsi tem uma certa dificuldade para escutar. Isso compromete o seu ajuste vocal pela diminuição do seu feedback auditivo e acarreta em perdas nas frequências da fala. Maria, agradecemos mais facilmente, quando é noite cada dia. Pois e glória, está o céu mostrando a luz, nós diremos que a vitória só nos veio hoje. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso